Olá, muito boa tarde para você. Tudo bem por aí? Espero que sim. Estamos começando por aqui mais uma edição do Telejornal NT Sul, com informações úteis para o seu dia a dia, principais fatos do dia, reportagens especiais. Você confere tudo isso a partir de agora. Veja os destaques. A gente mostra hoje as atividades da 34ª Festa da Colônia de Gramado. Evento que mostra a força da agricultura na Serra Gaúcha vai até o dia 18 de maio. Aqui na Festa da Colônia também tem a presença dos fornos de Gramado, né, que já é uma tradição no município. Sim, os fornos de Gramado não poderiam estar de fora da Festa da Colônia. Então tem muita cuca, muito pão, tudo fresquinho para quem quiser vir consumir e aproveitar aqui na Festa da Colônia. Mais de um ano depois da enchente de 2024, BR-153 segue com estreitamento de pista em Cachoeira do Sul. O local tem relatos de acidentes e impede que pedestres, ciclistas ou veículos de tração animal usem o acostamento. O que se torna inviável neste trecho, visto que o acostamento é inexistente e foi colocado, por isso, um guarda-reio, uma contenção de metal que inviabiliza que as pessoas tenham segurança na travessia. Com isso, alguns se arriscam a transitar pelo acostamento, que está desbarrancando visivelmente, ou então se arriscam a disputar espaço na pista principal com os veículos que vão e vêm. Vereador de Cachoeira do Sul se licencia do cargo após diagnóstico de tumor. Marcelo Figueiró, do MDB, passou por cirurgias e segue em tratamento. Primeira suplente, Adriana Paladino, deve assumir a vaga na Câmara. Defesa Civil do Rio Grande do Sul adota novo sistema de alertas. Mensagens agora usam escala de cores para indicar a gravidade das situações e um canal oficial no WhatsApp promete aproximar ainda mais a população das informações sobre o clima. E hoje tem o quadro E aí, quanto sobra? A Natasha Proknov vai falar sobre planejamento de aposentadoria. Quando pensamos em aposentadoria, é comum imaginarmos descanso, viagem e tempo de qualidade com a família. Mas para que esse sonho se torne realidade, é essencial algo que muitos ainda deixam de lado: o planejamento financeiro. E você de casa, quer participar com a gente? Quer dar o seu recado também, contar a sua notícia? Então pegue o seu smartphone, o seu celular, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp. O código de área é o 51997697129. Você pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, tirar uma foto aí de algo que você viu pela rua, fazer a sua homenagem, enfim, falar sobre os conteúdos que nós estamos apresentando por aqui. Fique à vontade também para escrever nas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já aproveite e deixa aquele like aí nas redes sociais, você que está nos acompanhando por meio das lives, tá bom? NT Sul está no ar. E a gente abre esta edição do NT Sul, trazendo informações de uma das regiões turísticas mais fortes do Rio Grande do Sul, que é Gramado, na Serra Gaúcha. Moradores e turistas celebram a força da agricultura familiar e a produção rural do interior do município. A 34ª Festa da Colônia acontece até o dia 18 de maio. É um verdadeiro festival de sabor e de tradição. No mês de maio, Gramado, na Serra Gaúcha, mostra a força da agricultura familiar. Nos dias de festa, a cidade está assim, toda decorada e preparada para receber os visitantes para a Festa da Colônia. Uma festa que celebra a cultura, a tradição e a produção rural do município em uma mistura das etnias portuguesa, italiana e alemã que formaram o município de Gramado. Depois de um ano que foi frustrante, que foi o ano passado, né, por conta das enchentes, a festa teve que ser cancelada. Esse ano está uma festa maravilhosa. Nós temos mais de 30 agroindústrias participantes que a gente acompanha todas nas propriedades e aqui é o auge da comercialização dessas agroindústrias, né? Então, para nós é uma alegria a gente estar junto dentro dessas 34 edições da Festa da Colônia de Gramado.
Uma festa que valoriza, né, especialmente aí o trabalho do produtor, que ele tem a oportunidade, né, de mostrar os seus produtos aqui produzidos no município. Exatamente. Aqui é uma demonstração do que é a colônia de Gramado, né? Do que é a tradição, do que é a cultura, das etnias que formaram o município de Gramado, as etnias portuguesa, alemã, italiana. Então aqui a gente encontra todas as características culturais, de gastronomia, de alimentação, que formou Gramado. Então nós temos tanto a cozinha alemã, a cozinha italiana, a parte dos lanches, que é o bolinho de batata, que é muito característico, né? A música típica, a apresentação dos corais, que também é muito característico aqui de Gramado. Então a Festa da Colônia concentra tudo isso, Ellen. E a gente sempre diz, todo mundo diz que a Festa da Colônia é a festa querida de Gramado, porque é onde o gramadense vem. É um evento que o gramadense participa, que o gramadense vem, ele participa ativamente, seja na exposição dos diferentes setores, né, que tem aqui, e seja de aproveitar a festa como um todo, né? Também tem os jogos rurais, né, que também são muito, as comunidades participam, então é uma festa que o gramadense está aqui dentro. Janete, aqui na Festa da Colônia também tem a presença dos fornos de Gramado, né, que já é uma tradição no município. Sim, os fornos de Gramado não poderiam estar de fora da Festa da Colônia. Então tem muita cuca, muito pão, tudo fresquinho para quem quiser vir consumir e aproveitar aqui na Festa da Colônia. E Ellen, também nós temos o artesanato rural característico da colônia. Então a gente também tem isso aqui. E esse ano também uma novidade, que é uma demonstração da criação das abelhas sem ferrão, dos meliponídeos, né? Então também aqui na Festa da Colônia hoje está demonstrado isso. E é claro que não pode faltar o famoso bolinho de batata, uma receita cheia de história e sabor. A Márcia, que é produtora rural no município de Gramado, participa há 31 anos da festa. O nosso trabalho aqui na Festa da Colônia é com bolinho de batata. A gente se dedica, é o carro-chefe da festa, é o bolinho de batata e batata chips que a gente comercializa aqui na Festa da Colônia. Participando já há 31 anos? 31 anos, trazendo bolinho de batata para a festa. Uma festa que valoriza a produção rural e o trabalho, né, do produtor rural no município. Com certeza, a gente fica contando chegar a data da Festa da Colônia para a gente vir aqui comercializar o nosso produto, que é só aqui que a gente faz, que a gente vende, tanto para o gramadense que espera tanto esse bolinho de batata, como para o turista que venha nos visitar. É uma festa que ela tem exaltado a nossa cultura, as nossas origens, mas que faz a conexão com aquele que produz lá no campo, com as pessoas que nos visitam e com as pessoas que vivem no meio urbano. Então a nossa queridinha, a festa aqui de Gramado, é a queridinha dos nossos eventos, que muito bem valoriza todos aqueles que produzem, também mesclado com a experiência dos produtores com seus pais, mas hoje a gente vê também a permanência dos jovens, né, comercializando, os jovens à frente, os jovens e as mulheres à frente aí das propriedades, e isso é muito bem representado no espaço aqui das agroindústrias. A agroindústria Doces Augusten é uma das participantes do evento. Então, a nossa família tem produção de morangos, tem um passeio turístico bem legal também, e vinculado a isso também tem a nossa indústria de geleias, que são todas feitas pela minha mãe, Vera, e pela minha irmã, Cássia. A agroindústria de geleias, a gente trabalha com uma variedade de geleias, são mais de 20 rótulos, desde as geleias de frutas, a de morango, que é o nosso carro-chefe. Meus pais já participaram a vida inteira da feira aqui da Festa da Colônia. É um evento muito importante, né, para o interior de Gramado, onde os moradores do interior conseguem produzir seu produto e trazer para cá para mostrar para o gramadense, para os turistas que vêm de fora. E é um momento muito importante sempre. O gramadense espera o ano inteiro pela Festa da Colônia. Bom evento, né? Quem pensa que Serra Gaúcha é forte só no inverno, que o pessoal fica esperando ali o frio, claro, é muito bacana esse período, né? Ou então mais o finzinho do ano, época de Natal, tem aí o Natal Luz. Mas ao longo do ano também uma série de atividades na Serra, especialmente aí em Gramado, como a gente viu na reportagem. E é muito bacana, né? Esse contato direto dos fornos ali, por exemplo, o pessoal que está fazendo o pão, a cuca e o pessoal já comprando diretamente, é muito bacana. Quem não teve essa experiência, faça isso aí. A feira, essa festa segue aí até o dia 18 de maio, como a gente viu. Gente, um trecho de quase 2 quilômetros na BR-153, Várzea do Castanino, está desde a enchente de maio de 2024 sem acostamento em um dos lados. Há cerca de 6 meses, o DENIT colocou no trecho um guarda-reio com a promessa de que essa seria uma medida temporária.
Só que a situação se agrava com o avanço da erosão na lateral da pista e a ocorrência de acidentes no local. A boa notícia é que o DENIT já trabalha com a ideia de licitar uma obra de recuperação do acostamento. Tu chegou a ver o caminhão se aproximar de vocês? Cheguei, até que na hora eu ia avisar meu avô que o caminhão não ia parar. Eu senti bastante medo e também muito ânsia de vômito. Essas são algumas lembranças que o Matias tem do momento em que a charrete, onde ele e o avô estavam, foi atingida por um caminhão na BR-153, Várzea do Castanino, em Cachoeira do Sul, no início da noite do dia 21 de abril. Foi muito rápido, não deu para ver nada, né? A única coisa que ele disse assim, vou. Aí quando a gente voou para cima, né? Eu caí em pé, com a lanterna na mão, e ele caiu deitado. Aí como eu estava com a lanterna na mão, vindo outros carros, eu fui para o meio da faixa e comecei a fazer assim. O primeiro carro que veio, que foi um Saveiro, eu pedi para ele se dava para ele ligar os alertas para não dar mais acidente, porque o cavalo e o ferro estavam no meio da faixa, né? Ele ligou, abriu as portas, ligou o alerta e os carros foram parando, já acionaram a brigada, os bombeiros, e foi muito rápido. Tanto o acidente como eles nos atenderem também. Aqui tinha sinaleira, ali tinha sinaleira, sabe? E aqui assim também tinha sinaleira, sabe? E mais a lanterna aquela. Aí ele fechou aqui assim e nos jogou. O cavalo caiu por cima da carroça, até ele desmaiou 1 minuto e pouco. Por pouco a gente não ficou prensado no guarda-reio. Veja um caminhão para um frete, a charrete, né? É só Deus mesmo, se não é Deus. O motorista do caminhão prestou socorro e ele disse assim, ó, isso aí foi a mão de Deus. Se vocês não tivessem sobrevivido, eu largava a minha profissão de mão. Não queria mais saber. Seu Davi conta que eles retornavam da localidade do Piquiri, como sempre, pelo acostamento. No trecho onde a enchente de maio de 2024 destruiu a lateral da pista, o DENIT instalou um guarda-reio de quase 2 quilômetros de extensão. Com isso, eles tiveram que passar sobre a pista e, quando estavam quase completando o trecho, foram atingidos por um caminhão. Situações como esta foram previstas e alertadas por ciclistas há cerca de 6 meses, quando um dos lados da pista ficou sem o acostamento. Na época, período pós-enchente, o DENIT justificou como temporária a instalação do guarda-reio devido ao envolvimento na reconstrução e grande demanda de estradas interditadas em todo o estado. Ó o perigo aí, pessoal, ó. Ó o perigo, pessoal. Os veículos pesados têm que bater a contramão. Estamos mostrando na prática aqui para vocês o que essas defensas metálicas estão representando para o povo da bicicleta, para o povo que gosta de fazer uma caminhada aqui na 153 e também veículos de tração animal que vêm do interior comercializar seus produtos aqui na cidade. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que acostamentos de rodovias podem ser utilizados apenas em situações excepcionais. Dentre essas situações, para o ir e vir de pedestres, de bicicletas, de ciclomotores e também de veículos de tração animal. O que se torna inviável neste trecho, visto que o acostamento é inexistente e foi colocado, por isso, um guarda-reio, uma contenção de metal que inviabiliza que as pessoas tenham segurança na travessia. Com isso, alguns se arriscam a transitar pelo acostamento, que está desbarrancando visivelmente, ou então se arriscam a disputar espaço na pista principal com os veículos que vão e vêm. Por casualidade, enquanto gravávamos, nos deparamos com o Gilson vindo por fora do guarda-reio. Onde tem largura, ele pedala. Quando não tem, ele empurra a bicicleta. Por esporte, ele pedala 2 vezes por semana até 30 quilômetros, sempre nesse trecho, apesar da situação. Para nós que é ciclista está bem complicado, né? Porque a gente tem que vir para esse lado porque o outro lado está bem mais arriscado para a gente, né? Ele é bem mais perigoso porque o acostamento é bem estreito, né? E aí eu optei por fazer o outro lado daí, né? Como Cachoeira não tem ainda uma via, né, para ciclista, aí a gente tem que optar por andar nas BR daí, né? Mais uma vez, questionamos o DENIT sobre a reconstrução do acostamento.
Através da assessoria de comunicação e por e-mail veio a seguinte resposta. O DENIT informa que a recuperação do acostamento da BR-153 em Cachoeira do Sul está prevista em um novo contrato que está em elaboração e deve ser licitado em breve. A recuperação inicial do segmento teve a finalidade de garantir uma rota emergencial e a ligação do município com a BR-290. É importante que a gente tenha uma data, né, para essa licitação, para essa obra acontecer, porque como a gente mencionou, a gente está tendo acidentes aí nesse trecho. Enquanto isso, é importante que todo mundo tenha o máximo de atenção ao passar por esse local, para que a gente não tenha desfechos trágicos como já tivemos aí neste local, né? Gente, um acidente na ERS 400 em Candelária causou a morte de um caminhoneiro. A vítima dirigia na altura do quilômetro 13 em um trecho conhecido como Curva dos Knack. O caminhão carregado com bovinos saiu da pista e desceu uma ribanceira de aproximadamente 110 metros. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária, o condutor, que não teve a identidade divulgada, já estava morto quando eles chegaram. O caminhão transitava no sentido Passa Sete Candelária. Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias atenderam a ocorrência. A UFSM abre no próximo dia 28 a licitação para concessão da lancheria no campus de Cachoeira do Sul. O espaço licitado corresponde a uma área útil de 123 metros quadrados, localizado na rua Taufik Germano, lancheria quadra C, e a participação é exclusivamente eletrônica. A iniciativa visa oferecer mais uma opção de alimentação no campus e melhorar os serviços de apoio à comunidade acadêmica. O governo do estado do Rio Grande do Sul homologou ontem a situação de emergência em Cachoeira do Sul por surto de dengue. A medida se refere ao decreto municipal do dia 4 de abril de 2025, assinado pelo prefeito Leandro Balardim. De acordo com a classificação e codificação brasileira de desastres, o evento foi enquadrado como doenças infecciosas virais, afetando todo o território do município. Na tela, a gente confere os números da dengue em Cachoeira do Sul e o que muda de fato a partir do reconhecimento da situação. Então, me acompanhe. Pedir para a nossa produção encher aqui a tela, né? Para ficar mais fácil a visualização. Então, painel de casos de dengue aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Cachoeira. Então, são 1.873 notificações, 438 casos confirmados, 2 casos inconclusivos, 1.122 casos em investigação, 311 suspeitas já descartadas, 397 autóctones, ou é o caso da doença que foi contraída na própria região, no próprio município, e 2 óbitos em Cachoeira do Sul. Vamos agora para a nossa próxima tela aqui, em que a gente destaca o seguinte: ações emergenciais para conter o avanço da doença. Então, essas ações são as seguintes: compra imediata de insumos, contratação de serviços e pessoal, captação de recursos estaduais e federais para reforçar as ações de combate e prevenção. Então, basicamente, essa é a situação aqui de Cachoeira do Sul em relação à dengue, tendo agora a situação de emergência homologado, que permite, então, ao município buscar recursos também em outros entes, no estado e também junto à União. A Associação dos Fibromialgicos de Cachoeira do Sul ganhou uma sala para otimizar o atendimento aos pacientes que sofrem com a síndrome na cidade. No local, o atendimento presencial e individualizado vai ser melhor prestado e serve como uma referência para quem precisa. Um ponto de referência para pessoas que sofrem com fibromialgia e precisam de orientação, encaminhamento, acolhida. Esse foi o objetivo da busca e agora inauguração de uma sala que serve como sede para a Associação Cachoeirense de Fibromialgicos. O espaço fica no prédio do Círculo Operário Cachoeirense, na Rua Saldanha Marinho. A sala, ela vem com a intenção de acolher as pessoas, né? Que até o momento a gente tinha esse acolhimento por telefone, né? Era só ou uma vez por semana que a gente tinha um horário cedido na UCAB, né? Que a gente até agradece, né? A UCAB por nos ajudar no primeiro momento. Mas assim a gente nunca conseguia dar aquele suporte total para as pessoas, né?
E daí a sala veio assim para a gente poder dar esse acolhimento e encaminhamento das pessoas, tirar as suas dúvidas, né, e encaminhar quais os primeiros procedimentos que ela deve fazer. Se ela já tem a fibromialgia, né, para tirar as documentação, carteirinha de identificação de PCD, carteira de transporte intermunicipal gratuito. Também tem a emissão de autorização para estacionamento gratuito para PCDs, né? Todas essas documentações a gente aqui orienta de como tem que ser retirada, fornecida, quais os documentos para levar para fazer. De difícil diagnóstico, a fibromialgia é considerada uma doença incapacitante em função das dores intensas que provoca em quem a tem. Desde 2024, a síndrome é reconhecida como uma deficiência oculta, o que assegura aos pacientes o atendimento especializado pelo SUS por profissionais médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. A eles também é assegurado, desde a promulgação da lei, que reconhece a deficiência, acesso a exames complementares, acompanhamento multiprofissional e medicamentos. Aquelas pessoas que acham que tem, né, a fibromialgia, que o médico já imaginou que pode ser que tenha, que está com dores, não aparece nada nos exames e continua doente, com dores, a gente sugere que a pessoa procure, né, um reumatologista, né, mas que esse médico do posto dê o encaminhamento, porque a gente tem reumatologista pelo SUS. E a gente já começou a ser atendida, mas não aqui, em Santa Cruz. Mas é tudo pelo SUS. Vai com o ônibus do SUS, volta com o ônibus do SUS, né? Então, assim, ó, tudo a gente, claro que todos os médicos têm, né, a capacidade, tem, né, de fornecer um laudo, né, se tem a fibromialgia ou não. Mas a gente pede que seja encaminhado para o reumato, porque se a pessoa for precisar mais adiante de uma perícia médica, se precisar encaminhar judicialmente as medicações que nós temos direito, nós fibromialgicos, vai valer o laudo do reumatologista. Atualmente, a associação conta com 200 integrantes que, além de serem orientados e acolhidos pela entidade, integram programas e projetos sociais que colaboram como terapias e alternativas de renda, já que a contratação formal ainda é um problema para quem sofre com a doença. Todas as quartas-feiras à tarde a gente tem um projeto social para acolher aquelas pessoas do grupo que já tem fibromialgia. A gente tem umas pessoas voluntárias que vêm, dão palestra. Tem o projeto social que também é para aquelas pessoas que estão com uma depressão agravada, né, que estão em casa lá, estão depressivas. A gente tem o momento do artesanato, tem o momento da roda de conversa, que é um chá da tarde que a gente faz com eles. E também com a parceria do Sesc Mesa Brasil, que eles também vêm aqui dar um suporte, ensinar algumas coisas, tanto que essa sala foi montada com a doação do Sesc do Mesa Brasil, tanto emocional quanto para ajudar na renda dessas pessoas que não conseguem trabalhar, porque ali elas aprendem o artesanato e aprendem a fazer algo que elas possam ajudar na renda da casa. Tem muita dificuldade, porque assim, um dia a gente está bem, no outro a gente já não está. Então, a imunidade e as dores, elas oscilam. Tem dias mais tranquilos, tem dias mais elevadas as dores, apesar de todas tomarem medicação tanto para dor quanto ansiolíticos. O atendimento na sala da associação acontece às terças, quartas e quintas, das 8h30 da manhã até 15 para o meio-dia e das 2 da tarde até às 5h30 da tarde. O vereador cachoeirense Marcelo Figueiró, do MDB, vai se licenciar do mandato. Após passar por uma cirurgia para retirar pedras no rim, ele retornou à Cachoeira do Sul. Em suas redes sociais, ele informou ter sido diagnosticado com um tumor bastante complicado. Marcelo, então, foi submetido a uma nova cirurgia e está se recuperando. O tratamento, no entanto, deve se estender por mais tempo, obrigando o vereador a se licenciar do mandato. Deve assumir a cadeira na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, a primeira suplente do MDB, Adriana Paladino. E as salas de vacinas aqui em Cachoeira do Sul não vão funcionar na tarde de hoje, quarta-feira. O motivo é que os vacinadores e técnicos de enfermagem vão participar de uma capacitação voltada à imunização contra a dengue. A previsão da Secretaria Municipal da Saúde é de que ainda nesta semana a cidade receba as 920 doses do governo do estado para então dar início à vacinação de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade
Grupo esse que é considerado prioritário, segundo o Ministério da Saúde. E agora, quero ouvir você, quero ver o seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Sim, você é sempre muito bem-vindo a fazer parte aqui do nosso jornalismo, contar a sua notícia, a sua informação, comentar também as informações que a gente põe no ar. Como é que faz para participar? Manda mensagem para a gente no WhatsApp. 51997697129. Pedir para a produção deixar aí o número na tela enquanto você anota, manda o seu recado. E já destaco para quem está interagindo por meio das lives, que daqui a pouquinho eu já falo desses recadinhos aí também. Vem comigo para a telinha. Tá por aqui o Matheus. Se alguém tinha dúvidas, agora ficou evidente. Tudo que depende de governo é ineficiente e demorado. Exemplo é essa matéria de alguns metros de acostamento que está há mais de um ano sem ser feito. Lamentável, diz aqui o Matheus. Obrigado, Matheus, pela tua participação. Infelizmente tem sido assim, né? A gente precisaria de mais agilidade, mas vamos lá, né? Batendo nessa tecla até que as coisas se resolvam. Obrigado pela tua participação. Quem mais? O Eduardo também está participando. Sou morador da Estrada do Bexiga, interior de Cachoeira, e queria saber sobre a ponte do Botucaraí. Ela caiu na enchente do ano passado e está fazendo muita falta para nós produtores. Obrigado, Eduardo, pela tua participação. Não tenho aqui de pronto a informação sobre essa ponte, mas nossa produção já está de olho e a gente vai buscar informações, tá bem? Daqui a pouquinho mais recados da audiência aqui na telinha. A seguir tem previsão do tempo aqui no NT Sul com o meteorologista Gustavo Verardo. E você vai ver também. Defesa Civil do Rio Grande do Sul adota novo sistema de alertas. Mensagens agora usam escala de cores para indicar a gravidade das situações e um canal oficial no WhatsApp promete aproximar ainda mais a população das informações sobre o clima. Tem ainda o quadro E aí, quanto sobra? A Natasha Proknov vai falar sobre planejamento de aposentadoria. Quando pensamos em aposentadoria, é comum imaginarmos descanso, viagem e tempo de qualidade com a família. Mas para que esse sonho se torne realidade, é essencial algo que muitos ainda deixam de lado: o planejamento financeiro. Recadinhos importantes para você no intervalo e nós voltamos já já. E já estamos de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa tarde, obrigado por se atualizar com a gente também aqui no Telejornal NT Sul. E a gente volta do intervalo sempre falando um pouquinho sobre tempo, sobre as condições climáticas. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, centro da cidade de Cachoeira do Sul. Alguma mudança em relação a ontem, né? E os demais dias anteriores, que a gente tinha praticamente dias livres de nuvens neste horário, céu azulzinho. Hoje, um pouco mais de nuvens. E nós vamos conferir agora o que podemos esperar para a tarde e também para os próximos dias aqui no município e também nos demais municípios do Rio Grande do Sul. Gustavo Verardo chegando agora com a previsão. Olá a todos, a quarta-feira vai sendo mais um dia de tempo seco na região de Cachoeira do Sul. Inclusive, o destaque dos próximos dias para o restante dessa semana é uma condição de tempo firme. Não há estimativa de chuva pelo estabelecimento de um sistema de alta pressão que traz bastante sol. Apenas alguma nebulosidade muito esparsa, mas de maneira geral os próximos dias continuarão com a presença do sol entre poucas nuvens. O final de semana, adiantando já um pouco, ainda vai ser também de tempo seco. Com relação às temperaturas, nessa quarta-feira máxima batendo a faixa dos 27 graus. Na quinta-feira, mínima de 14 e máxima de 27. Na sexta-feira, mínima de 13 e máxima de 29 graus. E na sexta, as máximas podem bater a faixa dos 30. Sábado e também na sexta-feira, 2 dias um pouco mais quentes. Com relação a nível Rio Grande do Sul, apenas um pouco mais de nebulosidade na faixa litorânea, mas no interior do estado o tempo permanecerá firme, seco, sem chuva. Falando em chuva, só após o dia 20 é que temos o retorno da instabilidade por uma frente fria que avançará pelo estado. Então no dia 20 o tempo vira com chuva pela aproximação de uma frente fria. O Ministério Público do Rio Grande do Sul desarticulou uma quadrilha que furtava ou roubava fios e cabos de cobre de empresas e propriedades rurais no sul do estado. Os materiais furtados eram revendidos para receptadores, principalmente no Vale dos Sinos.
O prejuízo, conforme as investigações, é estimado em R$2 milhões. Foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em 5 municípios gaúchos. Conforme dados da investigação, somente em Pelotas, em todo o ano de 2024, houve 250 furtos de fios e cabos, uma média de 20 por mês. Neste ano, até abril, foram 77 casos registrados, uma média de 19 ocorrências mensais. A Operação Rede Segura foi uma ação do Ministério Público por meio da Promotoria Criminal de Pelotas e apoio do GAECO. Recadinhos da audiência na telinha da TV Novo Tempo. Vou agora dar uma passada aqui pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Quem comenta por aqui é a Cleone Pereira. Boa tarde, Cleone. Obrigado pela tua mensagem. Suzana Hernandes também manda o seu recado. Obrigado pela companhia com a gente. Aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá com a gente a Rosemary. Obrigado, Rosemary, pela companhia. Claudiano, Nazareno. Tudo de bom para vocês, boa quarta-feira. E aqui na nossa telinha, o Paulo Faller está mandando mensagem no nosso WhatsApp. Já sabe o número, né? Você de casa pode interagir com a gente também, mandar a sua mensagem, contar o que está acontecendo onde você está. Na telinha o número para você interagir com a gente. O Paulo está dizendo aqui o seguinte: precisamos de ajuda. A estrada que fica na entrada da Ponte de Pedra está muito ruim de trafegar. A última vez que patrolaram foi em janeiro. Então, Paulo deixa aí um apelo para a Prefeitura de Cachoeira do Sul para melhorar esse acesso a esse local que é, inclusive, um cartão postal aqui do município, né? A Ponte de Pedra, e o acesso precisa estar em boas condições. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. E agora é hora de um quadro super interessante aqui do Telejornal NT Sul, que é o E aí? Quanto sobra? Tá chegando por aqui a Natasha Proknov para falar hoje de um assunto muito importante: planejamento de aposentadoria. Você que já está aí, quem sabe, na reta final, né, dos anos de trabalho, já começou a pensar um pouquinho na aposentadoria? Como é que vai ser? Ou você que está ingressando agora no mercado de trabalho, já está pensando na aposentadoria? Pois é, não é demais pensar sobre isso não, porque a gente acha que nunca vai chegar, mas daqui a pouco chega a hora da aposentadoria. E planejar é fundamental para que a gente possa aproveitar esse período também importante da nossa vida. Os detalhes agora com a Natasha Proknov. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre como planejar a sua aposentadoria. Quando pensamos em aposentadoria, é comum imaginarmos descanso, viagem e tempo de qualidade com a família. Mas para que esse sonho se torne realidade, é essencial algo que muitos ainda deixam de lado: o planejamento financeiro. Não importa se você tem 25 ou 45 anos, a verdade é que quanto antes começarmos a nos preparar, maiores serão as chances de garantir uma aposentadoria tranquila, segura e com liberdade. E por que isso é tão importante? Porque o cenário previdenciário hoje mudou, né? Depender exclusivamente da aposentadoria pública, como o INSS no Brasil, pode não ser suficiente para manter o seu padrão de vida. Os valores pagos, na maioria das vezes, não acompanham a inflação, os custos de vida e nem cobrem as despesas que costumam aumentar com a idade, como a saúde, por exemplo. A boa notícia é que, com organização e disciplina, é possível construirmos um futuro financeiro mais confortável. E tudo começa com um planejamento que leve em conta, então, o seu estilo de vida atual, as suas metas futuras e, claro, uma realidade financeira. Bom, a primeira dica é conhecer bem os seus gastos. Fazer um diagnóstico das suas finanças, como, por exemplo, quanto que você ganha, quanto que você gasta e, principalmente, quanto que você consegue poupar por mês. E, a partir daí, criar o hábito de investir. Não basta guardarmos dinheiro na poupança, que hoje rende muito pouco, né? Então, existem outras alternativas mais rentáveis e também seguras, como os títulos do Tesouro Direto, fundos de previdência privada e investimentos em renda fixa ou variável, dependendo, então, do seu perfil de investidor. E falando em previdência privada, ela pode ser uma grande aliada no seu planejamento de longo prazo. Existem planos com benefícios fiscais interessantes que podem ser usados, então, como complemento à aposentadoria oficial.
O ideal sempre é conversar com um especialista para escolher o que faz mais sentido para o seu caso. Outro ponto importante é a diversificação. Não devemos colocar, todos os ovos na mesma cesta. Então, ter diferentes fontes de renda, como investimentos, imóveis para aluguel ou até mesmo um pequeno negócio, pode ajudar você a manter a estabilidade financeira na aposentadoria, mesmo em momentos de crise. E vale lembrar também que o planejamento não é algo engessado, ele precisa ser revisado ao longo dos anos. A vida muda, as prioridades também. Então, ajustar essa rota faz parte do processo. O importante é manter sempre o foco no objetivo principal, que é garantir a qualidade de vida no futuro. Contudo, pense sempre na aposentadoria não como um fim, mas como uma nova fase da vida. Uma fase que pode e deve ser vivida com liberdade, tranquilidade e segurança. E isso só começa com as decisões que você toma hoje. E já está valendo o novo formato de comunicação de alertas da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul. As informações sobre o grau de severidade de cada situação está sendo apresentado a partir de uma escala de cores. Além disso, um canal oficial no WhatsApp deve aproximar ainda mais a população sobre as condições climáticas em cada região. Bom, nós vamos falar então sobre o novo modelo de comunicação que está sendo adotado pela Defesa Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, um modelo mais simples e mais fácil para ser compreendido por parte da população. Ele vai ser denominado por cores, a partir da cor verde, amarelo, laranja, vermelho e roxo. Todas as cores têm um grau de severidade de qualquer evento climático aqui para o Rio Grande do Sul. Para a gente entender melhor esse novo procedimento, a gente vai conversar então com a Tenente Sabrina Ribas. Primeiramente, Tenente, obrigado por nos atender. Explica um pouco, então, esse novo modelo de comunicação mais acessível, de fácil compreensão, adotando as cores, muito semelhante ao que foi usado ali durante a pandemia. É a partir daquele modelo que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul está adotando, então, esse novo processo de comunicação? Face ao que nós vivenciamos o ano passado e o ano de 2023 aqui no Rio Grande do Sul, a gente identificou que a população está muito sensibilizada e que muitas vezes carecia de mais informações sobre o grau de severidade de cada evento, que estava com previsão de ocorrer. Então, o que acontece? A nossa área técnica aqui do Centro de Operações, da Divisão de Gestão de Riscos, fez uma parte de estudo bem significativa, de pesquisa, foi atrás de outras referências, e então se chegou nesse modelo, que é o modelo que nós estamos empregando a partir de agora, dessa semana, Ele traz essa escala de cores a partir da cor amarelo, passa pelo laranja, vermelho até a cor roxa, Então, quando exige o envio de alertas, para identificar o grau de severidade de cada evento. Essa cor, além de identificar visualmente na rede social, nos nossos materiais visuais, o cidadão também que está cadastrado para receber o alerta na ferramenta do 40199, ele vai receber no seu celular um alerta de SMS, de texto, mas que vai também trazer essa informação do grau de severidade de cada evento a partir da identificação da cor, mesmo que seja descrita ali no texto. Além disso, cada um desses graus de severidade, nós elaboramos, então, um rol de comportamentos esperados para cada um desses graus. Então, que a população, a partir do amarelo, se comporte de uma determinada maneira, fique atenta, acompanhe. Na questão do laranja, é um status mais de alerta, para que as pessoas já se preparem para um possível impacto de algum evento, para algum transtorno associado. O alerta vermelho já demanda mais a questão de uma atitude, que o cidadão deve tomar. A cor roxa, no sentido de ser um alerta de evento extremo, de ser, então, que é necessário imediatamente que o cidadão adote algum comportamento para que possa estar, então, em segurança. Ok, tá certo. Inclusive, nesta quarta-feira,
a gente vinha recebendo, né, os alertas, e teve um alerta ali para laranja e logo depois, algumas horas depois, ele reduziu para o amarelo. Isso vai ser comum diante das situações e desse novo modelo? Sim, assim, como nós acompanhamos os fenômenos dos sistemas que estão atuantes, isso pode acontecer e até era, às vezes, né, um pouco de queixa, assim, né, de anseio da população que a gente conseguisse trazer informações nesse sentido, porque muitas vezes o evento evoluía, né, no seu grau de severidade, ou então acabava dissipando e ficando um pouco menos crítico, mas a situação de alerta se mantinha. Então, agora, por exemplo, hoje também nós tivemos, né, nessa quinta-feira, um alerta de status, né, laranja para uma determinada área, e em seguida para uma área praticamente idêntica, né, só pegando uma extensão um pouco maior, ele evoluiu para um alerta vermelho. Então, sim, toda vez que nós identificarmos qualquer fonte que possa trazer riscos para a população, né, o nosso centro de monitoramento aqui, será feito, então, esse envio desse alerta, e ele pode, sim, evoluir, pode mudar de região, pode ir se aproximando mais de uma região, ou dissipar mais próximo de uma região. Então, esses alertas, eles vão acompanhando toda essa evolução da questão, né, do tempo. Tá certo, tenente. Dentro dessa escala de cores, por exemplo, vamos pegar ali a partir do laranja, que é onde a situação ela chama mais atenção. O que se configura, por exemplo, um alerta laranja? O que a Defesa Civil prevê diante da situação para ela colocar o status laranja no alerta e chegando até os aparelhos celulares das pessoas? Bom, assim, quando a gente fala, né, em exatamente qual fenômeno que está previsto, isso depende muito porque nós trabalhamos com a Codificação Brasileira de Desastres, que é a COBRAD. Dentro da COBRAD nós temos mais de 60 tipos de desastres que podem acontecer. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul, os mais comuns, né, os fenômenos mais comuns, eles são essa questão das chuvas intensas, dos alagamentos, as inundações, as enxurradas, uma questão do vendaval, granizo, descargas elétricas, movimentos de massa. Então, esses são os fenômenos que nós identificamos de maneira mais recorrente aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, aqui o laranja, ele é um status de estar preparado. Então, você vai, por exemplo, considerar ajustar a sua rotina para não estar exposto ao fenômeno, você vai, né, fechar sua casa, abrigar os animais, você vai verificar, por exemplo, se é um status de laranja para ventos, você vai avaliar qual é o local onde você vai estacionar o seu carro. Se você, por exemplo, mora em uma área que tem já um histórico, né, de recorrência de alagamentos pontuais ou, né, de inundações, um arroio que sai da calha, você já vai, por exemplo, ter na sua casa um kit com os seus documentos, com um medicamento de uso contínuo que você usa, com uma muda de roupa. Então, depende qual é o fenômeno que está se apresentando, né, para a gente poder identificar, digamos assim, qual é o comportamento que seria indicado como um comportamento de segurança. Mas esses todos que eu relatei, por exemplo, essas condutas todas se encaixam para esse nível de status, né, de estar preparado, que é o do alerta laranja. Tá certo, que talvez pode ser o mais comum, né, nesse período. No caso ali, o vermelho e o roxo é uma situação, por exemplo, que a gente viveu no ano passado. Sim, o vermelho, que é o muito alto, e o roxo, que é o extremo, eles são um pouco mais graves, né? E aí requerem atitudes mais, digamos, mais imediatas. E muitas vezes, por exemplo, a gente às vezes nem consegue com determinado tipo de fenômeno, ele se forma muito rápido e acaba se dissipando muito rápido. Então, às vezes a gente acaba avisando e ocorrem os fenômenos e a gente não conseguiu classificar ele, por exemplo, como um evento extremo. Mas é bem importante a gente falar, assim, que para que as pessoas possam estar preparadas, possam acompanhar, é importante que todo cidadão possa estar cadastrado no alerta, no recebimento de alerta por meio de mensagem, que possa receber informações da prefeitura da sua cidade
Porque, por exemplo, nós da Defesa Civil do Estado fazemos uma previsão de perspectiva mais macro. E o que acontece? A gente sempre orienta que o cidadão, dentro da sua cidade, possa conhecer os planos de contingência do seu município, porque é o poder público municipal lá no seu território que vai identificar quais são, por exemplo, as áreas mais suscetíveis a um movimento de massa, né, que são os deslizamentos de terra, a uma área que é mais propensa a alagamentos, uma área, por exemplo, que pode oferecer mais riscos, né, frente ao fenômeno A ou B que vai ocorrer. Então, por exemplo, essa questão, muito nos questionam, né, nas nossas redes sociais. Mas eu vou sair de casa e vou para onde? Essa orientação mais local, mais territorializada, quem fornece é o município. Então, as pessoas têm que buscar, né, o poder público municipal para saber. Olha, eu moro numa área que tem alagamentos e inundações frequentes. Então, se eu precisar sair da minha casa, o município vai prever, né? Olha, tem o abrigo A para atender os bairros tais e tais, e o abrigo B que vai atender os bairros tais e tais. Mas o cidadão também que precisa, né, que está em uma área de risco, também deve procurar, então, saber, né, para que não tenha essa necessidade de sair com um momento mais crítico de estar numa situação de mais risco, para ele, que ele consiga sair com uma certa antecedência e organização, para não ficar, né, exposto e acabar, de repente, né, nós sofrendo algum dano, seja de danos humanos, né, enfim, de alguma pessoa ferida ou até mesmo os óbitos. Tá certo. Tenente, para a gente finalizar, eu acho que o episódio que vivemos no ano passado, ele deixa lições. E talvez uma das grandes dificuldades da Defesa Civil estadual e enfim, da Defesa Civil, por exemplo, de cada cidade, é conseguir passar o tamanho da gravidade para a pessoa. A pessoa, de certa forma, a gente traduzindo, ela acreditar naquela mensagem que a Defesa Civil está passando. Você acredita que, a partir dos episódios do ano passado, todas essas mensagens que a gente vai ter a partir do ano agora de 2025 e progressivamente, o pessoal vai entender e vai olhar com mais atenção essas mensagens repassadas pela Defesa Civil? Olha, nós nos debruçamos bastante sobre essa questão para realmente tentar atingir esse objetivo, né? De que o cidadão consiga, a partir da informação que ele recebe do alerta, né, ter a percepção, a cultura de prevenção, que nós ainda não despertamos para essa questão de cultura de prevenção, né? Então, de realmente não se expor ao risco, de analisar quais medidas que ele pode adotar de autoproteção que possam, né, garantir a sua integridade física, se ele precisar transitar, se ele precisar trabalhar, como é que ele vai fazer, ajustar a sua rotina, não expor a sua família. Então, realmente, nós todos, enquanto cidadãos, precisamos também fazer uma reflexão, né? Nós, da Defesa Civil, estamos, com certeza, buscando ferramentas, subsídios para conseguir apoiar o cidadão, né? E oferecer a melhor informação para que ele possa estar protegido, né? Mas, com certeza, também vai demandar do próprio cidadão que ele obedeça, que ele cumpra, né, essas orientações, para que ele possa estar protegido, né? Porque, como a gente diz, o nosso slogan não é em vão, né? A Defesa Civil somos todos nós. Às vezes a gente tem o município tem o melhor plano de contingência, o Estado avisou, mas ainda assim, né, às vezes as pessoas se expõem a riscos. Então, que todos nós possamos fazer essa reflexão e caminhar juntos nesse sentido, né, de adotar esses comportamentos de autoproteção que realmente minimizam esses impactos. E aí, você de casa, o que achou sobre esse novo sistema de riscos, né, em relação à questão climática que está sendo adotado aqui pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul? Acha que facilitou, dificultou? Qual que é a sua percepção? Manda sua mensagem para a gente aí no WhatsApp, 51997697129, um número para o qual você pode enviar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre os mais diversos assuntos que a gente aborda aqui e também contar a sua notícia. Aliás, nós vamos agora a mais um bloco de interatividade justamente para ouvir você de casa. Quero começar aqui mandando um abraço para Mara Peixoto. A Mara está interagindo com a gente aqui no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado, viu, Mara, pela tua participação. Um ótimo dia, uma boa quarta-feira para ti. Vamos para a telinha? Recados aqui da audiência também no nosso WhatsApp. O Paulo Ricardo está dizendo aqui o seguinte:
não fazem termos aditivos para todo tipo de contratos licitados, na BR-153 era emergência. As máquinas estavam todas ali para dar continuidade ao serviço de reparação, mas faltou boa vontade dos governantes. Paulo, obrigado pela tua mensagem. Paulo está falando sobre esse estreitamento de pista que existe na BR-153, na chamada Várzea do Castanino, região que dá acesso à Ponte do Fandango e acesso ao município de Cachoeira do Sul. E nesse momento tem esse estreitamento, a gente já teve ao menos 2 acidentes, um acidente inclusive mais grave, outro um pouco menos, mas também que teve um potencial de um desfecho trágico. Então é importante que a gente tenha por parte do DENIT a execução dessa obra o mais brevemente possível para que o acostamento esteja ali a contento e a gente não tenha mais esses acidentes, esses riscos. E é importante destacar, né? Tem ali aquele pedido de redução de velocidade para quem vai passar por esse trecho de mais ou menos 2 quilômetros. Mas não são todos os motoristas também que reduzem a velocidade como deveriam nesse local. Então a gente faz aí esse pedido de atenção, porque isso é muito necessário neste momento que a estrada está ali ruim, né? Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Irene Friedrich está participando com a gente. Quando a patrola vai vir arrumar a rua Nestor Terra, no trecho entre as ruas Cândida Fortes Brandão e Hermilo Pohlmann? Já registramos por ligação e fizemos protocolos, mas até agora nada. Obrigado, Irene, pela tua participação. Deixamos aqui a reivindicação da senhora também. Tem aqui mais um recadinho, que é o recado do Leandro Pontes. O Leandro mandou pra gente, acho que foi essa semana essa mensagem, dizendo o seguinte: como está o estudo técnico sobre a licitação de uma nova empresa de transporte urbano em Cachoeira do Sul? Quem é que vai operar os ônibus urbanos em Cachoeira do Sul? Essa licitação já era para ter saído, né? Pois bem, tenho aqui uma resposta para o Leandro e também para todos que estão curiosos sobre isso. Ainda não sobre a data, evidentemente, mas é o seguinte: Cachoeira do Sul tem uma secretaria extraordinária para cuidar da mobilidade urbana. Então, amanhã, deixa eu pegar aqui o dado direitinho, só para não dar informação equivocada, a gente vai receber aqui no Telejornal NT Sul o secretário extraordinário de mobilidade urbana, que é o Orion Ponzi. Ele é responsável, inclusive, por fazer esse processo licitatório. Então tem todo um estudo que vai nortear esse novo processo licitatório, questão do estacionamento rotativo. E você de casa pode participar com a gente desse bate-papo tão importante sobre temas que afetam uma enormidade de pessoas aqui no município. Está na tela o número do WhatsApp. Então, se você já tem uma pergunta sobre ônibus, né, sobre licitação do transporte coletivo urbano, sobre a situação atual do transporte coletivo urbano, manda pra gente a sua pergunta nesse número do WhatsApp. É um momento importante de prestação de contas, de falar sobre as iniciativas que a Prefeitura está tendo nesse momento, né, nesse sentido, e aí você de casa pode participar comigo desse bate-papo, dessa entrevista. Eu conto com a sua pergunta também, tá bom? Você vai mandando aí 51997697129. E olha, quero agradecer a você que interagiu com a gente hoje, mandou sua participação para cá, com seu comentário, com a sua informação. A você que apenas assistiu, muito obrigado pela sua companhia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Você pode rever as nossas reportagens em nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, logo mais. Todas as nossas reportagens exibidas hoje já estarão disponíveis nesses canais digitais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e até amanhã. Tchau!